desse mundo corporativo. Isso que contribuiu também para que ele entrasse num processo, ou seja, ele faz essa pergunta, né? Eu não sei mais se eu sou um artista ou se eu sou um empresário. Essa pergunta que ele vai se fazer, quer dizer, está da série essa pergunta, mas eu acho que não sei se essa pergunta ela realmente foi feita por ele, mas cabe aqui, porque é aí onde ele vai negociando e negociando o seu nome. Ele vai negociando algo que, inclusive, como eu li, era muito importante para ele, e ele vai ter que se desfazer disso, quer dizer, vai ter, não, ele se desfaz disso, desse império, desse nome que ele construiu, isso que é muito interessante, né? Então, eu vou ler um pedacinho aqui do que o Gilles Lipovetsky, esse filósofo francês, que trabalha, né, ó, o Gilles Lipovetsky, ele tem esse trabalho maravilhoso sobre esse livro, O Império do Efêmero, isso do efêmero, mesmo que é disso que a gente está falando, né? Isso do efêmero, dessa moda, que é o raio. E a velocidade disso, né, que esses artistas, esses garotos, esses homens maravilhosos artistas vão sendo capturados aí nesse efêmero e vão precisando dar conta disso, porque daqui a pouco não é mais, e daqui a pouco também não é mais. Então, dentro desse efêmero, como que o Gilles Lipovetsky vai pensar essas... Por quê? Porque o Gilles Lipovetsky, ele vai dizer, é muito interessante isso que ele vai dizer, que a moda, o luxo, né? O luxo já foi, né? A arte de viver que acompanhava o luxo, essa é uma frase do Lipovetsky, a arte de viver que acompanhava o luxo não é mais uma convenção de classe, não é mais, não tem mais, não está tão elitizada, não é mais uma convenção de classe. E agora é propriamente um teatro, né, para melhor provar dos prazeres dos sentidos. Então, não é mais assim aquela alta classe, não. Ficou muito para todos. Tá? Ele vai dizer que a moda virou democrática, está democratizada essa moda, né? E ele vai dizer, mas o luxo, no decorrer da história, também foi identificado como um símbolo de distinção social, o luxo. Hoje, essa coisa do efêmero está tão... Né, já passou uma estação, eles já estão... Se a gente está entrando na estação de verão, já está pronta a estação do inverno, ou seja, essa velocidade, esse efêmero, essa corrida que está relacionado com a corrida corporativa, com o consumo, com o efêmero, né? Então, o Lipovetsky tem umas questões assim que eu vou levantar. Ele vai dizer, o que não é, ao menos, parcialmente comandado pela moda, quando o efêmero ganha o universo dos objetos. O efêmero ganhou o objeto o universo dos objetos, da cultura e dos discursos de sentido, quando o princípio da sedução reorganiza a produtividade e o contexto cotidiano, inclusive envolvendo aí a informação de um cenário político. Então, a moda, né, isso do efêmero, isso de envolver um cenário político, tem toda uma política, tem uma venda, tem, né, países que estão lucrando muito com esses. Então, assim, entra num campo onde os valores, o dinheiro, a política estão ali, nessa exploração.
nessa exploração, né? E o efêmero é isso, não fica, se apaga, vai, já tem que ser outra coisa, né? E aí ele mais para frente ele vai dizer, olha que interessante, o Lipovetsky. A ideia de que a sociedade contemporânea ordena-se sob a lei da renovação imperativa. Renovação imperativa, do desuso orquestrado, da imagem da solicitação especular, da diferenciação marginal que foi cedo desenvolvida em níveis diferentes e com talento, principalmente nos Estados Unidos. Esses grandes magazins, essas grandes lojas, né? Essa primeira já que ele entrou, essa Berghoff, que era já era uma grande loja de departamento, ele já vai para ali quando ele chega em Nova York. E depois ele vai criando a sua marca, a sua loja, e depois ele migra, então, para essas outras. Né? E a mais, assim, foi justamente a JCPenney. Sei lá. Então, desde os anos 60, a percepção de uma nova sociedade comandada, diríamos nós, pelo processo de moda está presente entre os teóricos mais atentos à modernidade, com a particularidade de que permanecia, contudo, analisada no quadro conceitual herdado do espírito revolucionário. Então, a moda ela está nesse espírito revolucionário, né? E ele vai dizer, durante desse espírito revolucionário, desculpa, denunciou-se num excesso crítico a hegemonia alienada da moda, permanecendo-se cedo, de fato, de uma própria perspectiva radical, subversiva, se tornava uma voga para o uso da classe intelectual. Né? Ou seja, a moda assim, depois do século XX, final do século XIX, século XX, ela entra para esse campo, né, alucinante e vai alienando também, né, vai fazendo todo esse movimento bem onde ali está, então, uma sociedade de consumo, ele vai dizer, né? A sociedade de consumo é uma programação do cotidiano. Ela manipula, quadricula racionalmente a vida individual e social em todos os seus interstícios. Tudo se torna artifício e ilusão, a serviço do lucro capitalista e das classes dominantes. Então, por que eu achei assim interessante recortar, né? Tem mais coisas aqui que a gente vai falando, mas assim, por quê? Porque ele entrou, um artista sensível, criador de um estilo revolucionário, ele se vende para esse mundo, né? Essa sociedade de consumo, essa manipulação, que ele está dizendo assim, programada do cotidiano, que manipula e quadricula racionalmente a vida individual e social,